Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal, Leitora Baixa Renda. E no vídeo de hoje eu trago para vocês 10 livros de poesia edição bilíngue que eu adquiri recentemente. Então, gente, eu resolvi trazer um vídeo para vocês dos livros que eu adquiri recentemente de poesia, de contos, muitos livros nacionais. Mas esse vídeo ia ficar muito extenso, então eu resolvi dividir ele em 3 partes, porque o roteiro ficou com mais de 14 páginas. Então é muito conteúdo interessante para vocês estarem consumindo, para vocês estarem aproveitando aqui no canal. E eu vou explicar um pouco para vocês, então, o que vai compor cada um desses vídeos. No primeiro vídeo, no vídeo de hoje, então, eu vou apresentar para vocês os livros de poesia edição bilíngue e edições estrangeiras traduzidas para o português. E no segundo vídeo eu vou mostrar para vocês, então, os livros de contos e poesias de autores nacionais. E no terceiro vídeo, então, para encerrar essa série de vídeos, eu vou trazer para vocês os demais livros que fazem parte de séries, que são livros únicos, que são de autores que eu nem tinha pretensão de ter aqui na minha estante, mas que eu fiquei muito instigada. E para explicar um pouco para vocês, então, de como que eu adquiri esses livros, tem um amigo meu aqui de Juí, que ele é revisor de livros também. Eu conheci ele através desse trabalho dele, através lá do Instagram, Leitora Baixa Renda. E o Marcelo tem um amigo que se chama Marcelo também, que se mudou para outro país e acabou se desapegando de simplesmente todos os livros dele. Edições caríssimas, edições lindíssimas, então, que eu tô muito feliz de ter adquirido. E vamos então direto pro vídeo, porque nesses 3 livros eu vou mostrar 10 livros em cada um deles, então é muita coisa. E se você já gostou dessa ideia de conteúdos, já curte, comenta, compartilha esse vídeo e se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. E o primeiro livro que eu tenho para mostrar para vocês é esse daqui, Primeira Poesia, de Jorge Luiz Borges, com tradução de Joseli Viana Batista. Essa daqui é uma das edições bilíngue que eu tenho para mostrar para vocês. Então, na esquerda é o texto em espanhol e na direita é o texto em português, o que torna a leitura muito mais completa, muito mais dinâmica e muito mais profunda. Esse livro aqui, ele tem várias avaliações muito positivas na Amazon e eu quero destacar 2 trechos que eu li da sinopse que está escrita lá. Sentindo-se distante da racionalidade burguesa na metrópole moderna e sem se identificar com o nativismo militante, ele se volta para os arrabaldes, espaços de transição entre a cidade e o campo, e os entardeceres, tempo de transição entre o dia e a noite. E o outro trecho é um olhar que permite visualizar os horizontes e os crepúsculos, de costas para a inevitável verticalização na metrópole, e que imagina uma Buenos Aires eterna, atemporal, quase fantasmagórica em sua essência. Então, esse livro aqui é um que eu nunca tinha ouvido falar, mas pesquisando mais a respeito dele para trazer aqui para vocês uma sinopse desse livro, ele me deixou super instigado, principalmente pelas suas avaliações positivas na Amazon e no Scoob, e eu tô muito interessada em ler, principalmente porque é um livro bem curto, que eu acho que vai ser uma leitura bem fluida e bem impactante. O próximo livro que eu tenho para mostrar para vocês é um que ganhou o Nobel de 1971, nada mais é do que Últimos Poemas de Pablo Neruda, uma edição bilíngue também, então, em que possui os textos em espanhol e em português. Eu vou ler aqui a contracapa para vocês terem um pouco da noção da imensidão desse livro aqui. Intimamente, o poeta conversa com o mar e suas diferentes formas. O sino ainda quer cantar. O peso dos anos e a doença aproximam-no da melancolia. A morte transparece e está presente. Mas Pablo Neruda reafirma a fé na palavra, sua ferramenta, memória, esperança. Este livro, o último escrito pelo poeta, foi concluído em seu leito de morte em setembro de 1973. A grande voz de Neruda se levanta pela última vez, cheia de nostalgia e melancolia, mas como que querendo condensar nesses últimos poemas o sentido de toda a sua obra. Na sua leitura, poderíamos dizer como poeta a sua amada Matilde: foi tão belo viver enquanto vivias. Eu achei simplesmente tocante, perfeita essa descrição nesse livro aqui.
Eu confesso que eu nunca tive a oportunidade de entrar em contato com o Pablo Neruda, mas eu já assisti um filme dele quando eu frequentava a escola, que se chama O Carteiro e o Poeta, ou alguma coisa nesse sentido, não lembro exatamente o nome do filme agora, mas é um filme muito tocante sobre a história da vida dele, e eu fiquei, assim, muito impressionada com tudo que ele usa de elementos para construir a sua narrativa, e eu tô muito, muito, muito ansiosa para poder ler esse livro aqui, para poder tirar as minhas conclusões e para poder acrescentar na minha vida como escritora de poesias também. O próximo livro eu começo novamente com um trecho da Amazon. Publicado originalmente em 1976, Poema Sujo transformou a paisagem da poesia brasileira com a sua torrente arrebatadora de versos, expressão máxima de uma subjetividade convulsa pela atmosfera sufocante da ditadura. O poema foi escrito na Argentina, onde o autor se encontrava exilado, e finaliza dizendo: 40 anos depois, o poema continua atual como nunca. E essa daqui, então, é a edição desse livro. É uma edição lindíssima, com recorte em vermelho. É uma edição que não é bilíngue, mas que ela parece que brinca com as palavras no seu modo de traduzir os poemas, de traduzir os versos. Então, eu achei muito, muito, muito interessante essa premissa desse livro aqui, que é de Ferreira Goulart, Poema Sujo. O próximo livro que eu tenho para mostrar para vocês é nada mais, nada menos do que Livro de Haikais. Esse livro aqui é um pouco mais grosso do que os outros. É uma edição que também é bilíngue, então, só que dessa vez os poemas eles são em inglês e em português. Então, também parece brincar com as palavras, também parece trazer uma simbologia totalmente única nos seus poemas, e eu vou ler agora aqui contracapa para vocês terem um pouco de noção do que se passa nesse livro aqui. Livro de Haikais é o único entre as obras de Jack Kerouac, reunindo mais de 500 poemas escritos entre 1956 e 1966, revela um lado quase desconhecido de um dos maiores autores da geração Beat. Essa edição bilíngue dá ao leitor a possibilidade de desfrutar da singularidade do texto original de Kerouac, que em sua face de poeta adota o mesmo estilo e ritmo espontâneo e revolucionário que imortalizou em seus romances. Então nem preciso dizer nada, né, gente? Isso daqui com certeza vai ser uma jornada em tanto para descobrir esse autor aqui, que eu tô muito instigada também, que é um romancista escrevendo poemas, então tô muito instigada. E assim que eu ler, eu trago mais para vocês, então, do que eu achei dessa obra aqui. O próximo livro que eu tenho para mostrar para vocês é esse daqui, Poemas Escolhidos, de Elizabeth Bishop. Nesse livro aqui é mais um bastante extenso, com esse recorte lindíssimo em azul. É uma edição que também é bilíngue, em inglês e em português. E eu vou ler para vocês a sinopse da Amazon. Apesar de ter publicado pouco em vida, Elizabeth Bishop é tida como uma das mais importantes vozes da poesia norte-americana. Esta antologia, organizada e traduzida por Paulo Henriques Brito, apresenta grande parte dos poemas que a autora publicou em vida e alguns poemas póstumos, ainda inéditos em português. Aqui estão também os poemas que a autora escreveu sobre o Brasil, resultado das quase 2 décadas que morou no país. Mesclando a capacidade de observar e descrever a textura do mundo, lugares e animais a uma inclinação psicológica e subjetiva, Bishop se debruça sobre temas como o tempo, a memória, a natureza e o amor, em composições que apresentam uma grande variedade de recursos formais, em que a relação entre a forma e o conteúdo é perfeitamente evidente. Então, gente, eu nem preciso dizer nada, né, sobre esse livro aqui, eu fiquei super fascinada por essa sinopse. Aqui é uma edição linda também da Companhia das Letras, em que atrás tem todo esse detalhe geométrico aqui. E esse recorte em azul dá um charme lindo pro livro. Então essa edição aqui é caríssima na Amazon e eu paguei simplesmente R$15 nesse livro aqui. Então foi uma super pedida. E assim que eu ler esse livro aqui, eu trago mais pra vocês do que eu achei dessa história aqui, então. O próximo livro que eu tenho para mostrar para vocês é esse daqui, Folhas de Relva, de Walt Whitman. Nesse livro aqui,
Eu não sei muito a respeito dele, eu só sei que eu paguei irrisórios R$15 nesse livro aqui, que é mais um livro caríssimo na Amazon, então eu fiquei muito feliz com essa pedida aqui. Eu só sei que essa segunda edição aqui, ela é bilíngue, ela tem a introdução ampliada, celebra o nascimento do poeta da modernidade norte-americana. Então eu fiquei muito instigada também, apesar de não saber muito a respeito desse livro aqui. Ele também tem uma diagramação bem apertada, então é um dos que eu acho que eu vou demorar um pouquinho mais para ler, mas que é uma edição linda também, que é uma edição que eu tenho muito interesse em conhecer e conhecer mais desse autor aqui também, que eu nunca tinha ouvido falar. Agora, para finalizar o vídeo, eu vou mostrar para vocês algumas edições de livros que não são bilíngues, mas que são estrangeiras e traduzidas para o português. E eu vou começar com 2 livros de uma autora que eu já li, que eu gosto muito, mas que eu quero muito revisitar, que nada mais é do que a Rupi Kaur. Então, gente, eu adquiri esses 2 volumes aqui, O que o Sol faz com as Flores e Outros Jeitos de Usar a Boca, dessa autora. E agora eu vou ler um pouco para vocês o que diz a resenha da Amazon desses 2 livros. Outros Jeitos de Usar a Boca é um livro de poemas sobre a sobrevivência, sobre a experiência de violência, o abuso, o amor, a perda e a feminilidade. O volume é dividido em 4 partes, e cada uma delas serve a um propósito diferente. Lida com um tipo diferente de dor, cura uma mágoa diferente. Outros Jeitos de Usar a Boca transporta o leitor por uma jornada pelos momentos mais amargos da vida e encontra uma maneira de tirar delicadeza deles. Publicado inicialmente de forma independente por Rupi Kaur, poeta, artista plástica e performer canadense nascida na Índia e que também assina as ilustrações presentes nesse volume, o livro se tornou o maior fenômeno do gênero nos últimos anos nos Estados Unidos, com mais de 1 milhão de exemplares vendidos. E em sequência, da mesma autora, O que o Sol faz com as Flores. É uma coletânea de poemas arrebatadores sobre o crescimento e cura, ancestralidade e honrar as raízes, expatriação e o amadurecimento até encontrar um lar dentro de você. Organizado em 5 capítulos e ilustrado por Rupi Kaur, o livro percorre uma extraordinária jornada dividida em murchar, cair, enraizar, florescer, crescer, uma celebração do amor em todas as suas formas. Essa é a receita da vida, minha mãe me disse me abraçando enquanto eu chorava. Pense nas flores que você planta a cada ano no jardim e elas nos ensinam que as pessoas também murcham, caem, criam raízes, crescem para florescerem no final. Eu achei esses livros de uma simbologia muito particular, eu achei esses livros muito intensos, muito diferentes, assim, numa proposta do que eu já tinha lido, então por isso que eu resolvi adquirir esses 2 livros aqui também. Também paguei bem barato neles e também tô bem instigada em ler essas histórias aqui, em ler esses poemas, em conhecer mais da autora e em trazer a resenha aqui para vocês também. O próximo livro que eu tenho para mostrar para vocês é esse daqui, de Iejabá Cego, Minha Casa é Onde Estou. Esse livro aqui, ele ainda tá no plástico, eu não tirei ele do plástico ainda, ele é uma edição bem fina. E ele não tem nada na contracapa dele, então eu também não entendi pesquisando sobre o livro, sobre o que ele se trata. Então eu vou ler a sinopse da Amazon para vocês, para ver se juntos a gente consegue entender o que esse livro quer trazer. 3 primos com diferentes cidadanias tentam juntar memórias de toda a família desenhando o mapa da sua cidade de origem, Mogadíscio. Quando Iejabá Cego, sentada naquela mesa, tem de desenhar seu mapa pessoal, fica perplexa. Ela se dá conta de que não conhece a cidade onde sua família viveu antes de se mudar para a Itália. A sua Mogadíscio é Roma, cidade onde nasceu e cresceu. Através de 6 estádios romanos, cada um dos quais correspondendo a uma parte de sua vida, a autora delineia uma topografia afetiva autobiográfica, que se torna a um só tempo o desenho de uma memória pessoal e coletiva. Se o livro de Iejabá Cego se assemelha ao mapa, é também porque nos leva a uma descoberta de um tesouro precioso, uma nova perspectiva sobre a condição humana de imigrante, que é a de todos nós. Em Minha Casa é Onde Estou, a autora nos ajuda a nos deslocarmos do nosso lugar de origem e assim desenvolvermos um novo olhar, geográfico, linguístico, psíquico, literário, para enxergar melhor o outro. Atualicíssimo,
O livro é uma espécie de antídoto para o ódio que se alastra pelo mundo contra aqueles que definimos como estrangeiros, seja porque vêm de outro país, seja porque carregam em si traços considerados inferiores, apenas porque são diferentes. Então, assim, lendo para vocês, eu entendo um pouquinho mais da importância desse livro aqui. Talvez eu não tenha lido tão atentamente, mas é um livro que com certeza vai ser muito impactante, vai trazer muito da autora nesse livro aqui, vai trazer muito sobre imigração, sobre a importância de todos nos respeitarmos como seres humanos, como irmãos de uma mesma nação. Então, achei muito interessante a premissa desse livro aqui e quero muito trazer para vocês também a sinopse conforme eu for lendo essa história. E o último livro que eu tenho para mostrar para vocês é esse daqui, A Criança em Ruínas, de José Luiz Peixoto, mais um livro de poemas, uma edição bem curtinha também, uma edição bem fofa, que parece ser bem rápida de ler, mas que parece ser bem impactante também. Então eu vou ler uma frase para vocês da Amazon que fala sobre esse livro, que diz que: transitando desde a melancolia à beleza do nascimento, do saudocismo ao cansaço, aqui encontramos o último esconderijo da pureza, seus versos. Essa frase me deixou curiosíssima para ler esse livro aqui, então é mais um dos que eu adquiri e que vou estar fazendo leitura em breve. Então é isso o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado de conferir essas 10 edições de livros de poesia que eu adquiri recentemente. Se você gostou, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever aqui no canal e nos vemos então no próximo vídeo. Um beijo!